Oi, gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Nós começamos agora mais uma edição do nosso Estilo e Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre silicones. Ao meu lado o convidado o Dr. André Colaneri. No glúteo a gente discute a quantia da mesma forma que no seio. Por exemplo, vou colocar 260, 300, tal. No glúteo é a mesma coisa. Todas as próteses têm variações de tamanho e de formato, né? Não só de tamanho. Por exemplo, vê no glúteo, tem a prótese arredondada, né? Que é a mais tradicional, digamos assim, e tem a prótese quartzo, que ela é ovalada e ela tem uma projeção mais de um lado e um pouco menos do outro. E com isso pode ser usada, dependendo do glúteo do paciente, para preencher mais um lado, preencher menos alguma região, você consegue adaptar a prótese ao glúteo. Então, o importante não é o tamanho absoluto, né? Tem muita gente que fala, não, quero uma prótese de tal tamanho, minha amiga pôs tal tamanho. Não tem muito a ver, porque tem a ver com biotipo, tipo de glúteo ou de mama, ou da região colocada, peso, altura, então tem variáveis. Na verdade, você olha aquela região que você vai querer modificar com a prótese e o que falta, qual é o volume da região, porque uma mulher de 1,80m, uma de 1,50m são próteses, com certeza, né? De tamanhos diferentes, de volumes diferentes, para conseguir o mesmo resultado estético. Onde que é colocado, doutor, no bumbum? Onde é o corte, em que parte do corpo? A prótese do glúteo, ela é colocada pela uma incisão de uns 5 centímetros, um corte, né? A cicatriz fica no meio dos dois glúteos, né? Na dobrinha. E por ali consegue acessar os dois lados. E a prótese é colocada dentro do músculo, diferentemente da técnica da mama, que pode ser colocada acima ou abaixo do músculo, a do glúteo é dentro, é um sanduíche de glúteo, né? Então fica a prótese com o glúteo, com o músculo em cima, ao lado e embaixo. Então é uma técnica diferente que preserva bastante a prótese, né? E é importante saber o tamanho do músculo. Não adianta falar, quero ter uma prótese super grande, não cabe. Ela tem que estar revertida no músculo. Então essa é uma decisão até muito em conjunto, né? Mas muito mais uma opinião do próprio médico, né? Às vezes uma prótese de 270 numa paciente fica com um glúteo maior do que uma outra prótese de 360 num outro paciente. Então depende muito do conteúdo e continente. Aquela prótese dentro da área que ela vai preencher, qual é a relação dela? Então, não pode falar, eu quero tal prótese, tem que ver a que cabe, a que é possível. E lógico, o que baseia a gente na escolha é o resultado estético. O volume vai se adequar ao resultado pretendido. O resultado pretendido, você vai conversar com o paciente, claro, saber quais são a ansiedade, o que imagina, eu estou pensando mais ou menos nisso. Você vai ver se é possível chegar ao resultado que o paciente pretende e aí você escolher a prótese melhor, mais indicada, explicar tudo e chegar a um consenso para a cirurgia. Qual a diferença da prótese de peito e do bumbum, por exemplo? É bastante diferente. Se você notar, a prótese de glúteo, ela tem um silicone mais duro, né, mais consistente. A cápsula dela, a parte externa, ela é bem mais rígida. É feita para sentar. Né? Então, estando dentro do músculo, você faz exercício, você vai voltar a ter uma vida normal. Exceto tomar injeção no bumbum, né? Senão vai furar a prótese. É mesmo, vamos falar sobre essas coisas. E se tomar, né, o silicone hoje, ele é um gel coeso, ele não é líquido, ele não esparrama, né? Aquele medo, se estourar uma prótese, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, você vai ter que fazer uma cirurgia para trocar a prótese, porque a longo prazo, uma prótese rompida, ela pode causar uma reação inflamatória, com algumas distorções, uma contratura da cápsula, que é a cicatriz que reveste toda a prótese. Então, a longo prazo, isso pode trazer alguns problemas, mas não é um problema na hora, assim, vai vazar. Por quê? Tem até uma prótese aqui que está cortada. Você vê que o gel, ele é coesivo, ele não esparrama, ele não cai, ele não vaza. Então, mesmo uma prótese que tenha sido rompida por algum trauma, que é extremamente difícil, né? Agora imagina uma injeção, que é um buraquinho bem menor que esse. Vai ter que trocar para evitar a longo prazo algum problema, mas não é uma emergência. Agora, falar de romper prótese, vamos falar, é bem difícil, né? Você é bem resistente, senta, né? Você pode distorcer ela bastante, que o silicone é muito resistente. Então é muito difícil você romper uma prótese num trauma, até porque o que deforma absorve impacto, né? O que quebra é o duro. Então, se uma paciente com prótese de mama, por exemplo, teve um acidente de carro feio, é mais provável ela quebrar a costela do que romper uma prótese.
E se rompeu uma prótese, agradece porque a prótese absorveu o impacto a ponto de romper e não transferiu ele para o pulmão ou para coisas... estruturas mais nobres. Mas é muito difícil. Rompimento de prótese é mais provável em próteses muito antigas, né? Em próteses que ficam 20 anos, 30 anos, que ela vai sofrendo desgaste, toda prótese sofre um desgaste, e daí pode ficar mais fácil de romper, porque essa cápsula externa, né, que tem, você viu, tem uma cápsula externa e tem o gel internamente. Ele vai sofrendo desgaste ficando mais fino. Aí uma paciente, por exemplo, com prótese de mama, vai fazer uma mamografia, que pega a mama, aperta bastante e tal. Já numa prótese já não tão íntegra, o risco de rompimento é maior. Sempre tem que trocar a prótese, não existe nenhuma que você coloque e fique o resto da vida sem trocar. Eu não acredito em prótese definitiva, porque toda prótese sofre um desgaste, isso sempre vai acontecer. Lógico que tem próteses que duram mais e menos, a de glúteo e panturrilha são próteses que o silicone em si ele é mais rígido, então vai durar mais do que as próteses de mama. Próteses de mento, que são um silicone que é o queixo, né? Bastante rígido, essas não precisam ser trocadas porque não tem um gel dentro, a cápsula é uma peça única, né? Agora, com esse desgaste, se deve dar uma olhada de vez em quando, fazer exames, voltar ao médico para ter a ideia de como está evoluindo a prótese. As próteses modernas, mais recentes, têm um material muito melhor do que as de 10 anos atrás. Né? Então, a tendência é que cada ano que passe, precise trocar menos próteses. Talvez um dia chegue a uma prótese que não precisa ser trocada. É natural, né, doutor? O que você acha que é a adaptação no bumbum, por exemplo, que a paciente mais... Qual é o maior desafio? Ela mais se queixa do que... Assim, toda cicatriz, toda cirurgia você faz uma cicatriz, abre um espaço para pôr a prótese. Isso precisa fechar. E até estar bem fechado, bem cicatrizado, tem um risco da prótese abrir os pontos ou querer sair por pressão. Então precisa preservar essa estrutura da entrada. Então se é na mama, não deitar em cima, no glúteo igualmente. Então preservar a via de entrada até que a cicatriz esteja forte o suficiente para segurar a prótese. Isso demora 1 mês e meio, 2 meses. Então esse é o tempo que tem que tomar cuidado. No glúteo não é diferente, né? A diferença maior é que a cicatriz, que também é fraca, que também demora para ganhar força, está perto do ânus. Então precisa redobrar os cuidados, não porque vai abrir mais fácil ou menos fácil, mas pela chance de contaminação caso abra a cicatriz. Então, redobrem os cuidados.